A gente já começa falando a respeito do que foi este encontro final, a reunião de encerramento da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, onde o presidente Lula criticou o negacionismo e o unilateralismo, que, segundo ele, corroem avanços do passado e sabotam o futuro. Daqui a pouco a gente vai ter mais notícias a respeito disso, mas já é certo que essa fala já começa a repercutir. Eu quero entender, senhor Fábio Piperno, como é que você recebe essa manifestação do presidente Lula, que já está ecoando internacionalmente também? Olha, primeiro a gente tem que entender o contexto em que isso foi feito. É uma reunião dos BRICS, um bloco, um grupo, né? Tem outras posições e que, na verdade, como bloco, também passa a agir de uma outra forma, né? E a gente não está falando de um bloco econômico, a gente está falando de um grupo, né? Que se opõe hoje ao protagonismo, por exemplo, dos Estados Unidos. O fato é que a gente tem que também estar muito atento para aquilo que de fato ocorre. O Brasil, alinhado com o grupo dos BRICS, e isso acontece sem dúvida nenhuma, também é um Brasil que talvez o grande motor, o maior incentivador, né, da tentativa de se fechar um bloco com a União Europeia. Enfim, o presidente Lula é quem está à frente dessas negociações Mercosul-União Europeia. Então, o fato do Brasil estar próximo dos países e de muitos dos países do BRICS não significa algo excludente, não significa que o Brasil esteja dando as costas para o mundo. Significa, sim, que o Brasil defende um novo realinhamento. Bem, para a gente entender melhor em que contexto tudo isso foi dito pelo presidente Lula, a gente recebe agora ele que está acompanhando cada passo do que foi esse encontro dos BRICS lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, chegando com mais informações. Explica para a gente, hein, Viga, em que contexto o presidente Lula fez essa crítica ao unilateralismo e ao negacionismo. Bem-vindo e boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Kobayashi? Boa tarde para você, para o meu sofrido, deve estar doendo até agora, querido amigo Piperno, amigos da bancada, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Está aqui no Museu da Manhã aguardando um segundo tempo do presidente Lula num fórum Brasil-Índia, mas a informação de momento que acaba de chegar é que talvez o presidente Lula não venha para cá porque está numa bilateral com o presidente de Cuba. Meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o presidente Lula chegou até a dizer aí que o BRICS está incomodando. Eu queria começar de uma outra forma, viu, Kobayashi, dizendo da seguinte forma, que embora não estivesse presente aqui no BRICS, sem dúvida alguma, o presidente dos Estados Unidos ou o governo norte-americano pautou esse encontro com duas manifestações, duas mensagens. Primeiro, aquela ameaça que a gente vai falar daqui a pouco de sobretaxar os países em desenvolvimento que fazem parte do BRICS, e depois saindo em defesa em uma outra postagem ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o presidente Lula abriu o dia de hoje numa plenária que falava sobre meio ambiente, sustentabilidade, COP30 e também saúde global. E foi aí que ele usou essa expressão, dizendo que o unilateralismo e o negacionismo estão corroendo ganhos do passado e estão sabotando também o futuro. Ele falava muito sobre questões envolvendo saúde e, é claro, uma tecla que ele sempre bate, que é aquela envolvendo ONU e Conselho de Segurança da ONU, que precisa ser reformado, segundo a visão do mandatário brasileiro. O Lula disse que o BRICS, por essas postagens, nitidamente está incomodando, mas não nasceu para afrontar ninguém, apenas com o objetivo, com a meta de alcançar uma trajetória, um caminho diferente, até para que esses países possam ganhar mais voz e protagonismo em todo o mundo. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, citando essa postagem envolvendo Trump, que citava Bolsonaro, e também depois envolvendo a questão da sobretaxa, da sobretarifa. Vamos ouvi-lo. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do navismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esse BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação
sabe, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. Esse, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez pregou, defendeu, né, medidas urgentes contra a mudança climática e contra as guerras e conflitos que acontecem mundo afora. Depois, já numa entrevista coletiva, ele foi mais contundente, mais incisivo em determinados pontos, inclusive essa questão envolvendo a ONU, uma defesa por mudanças que é feita desde a época em que ele era candidato para o seu terceiro mandato. Disse que hoje a ONU não é mais um palco de debate e, na verdade, virou um shopping apenas de ideologias. E sobre a inteligência artificial, ele disse que essa nova ferramenta tecnológica não pode ser um instrumento de dominação dos ricos desenvolvidos sobre os pobres ou em desenvolvimento. Meu caro Kobayashi. Feito. Rodrigo Viga, você já tinha molhado o bico aí no assunto do presidente dos Estados Unidos, uma ideia de taxação adicional, é isso, aos países que se alinharem. Em quantos por cento já se fala em relação a essa possibilidade, hein, meu amigo? Vamos dar um passo para trás para entender o porquê dessa postagem. Aquele texto final da cúpula do BRICS, que foi divulgado ontem, ele falava, meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, sobre medidas unilaterais, falava sobre a preocupação daqueles que adotam posições contra o multilateralismo e, sem citar mais uma vez Estados Unidos ou o governo Trump, dizia esse documento final que era quase que uma afronta ao OMC, a Organização Mundial do Comércio. Veio a contra-resposta do presidente norte-americano Donald Trump na Truth Social, né? Aquela rede social dele. Ele dizendo que quem se opor ou adotar uma política anti-americana pode ser sobretaxado, quem do BRICS, né? Pode ser sobretaxado em 10% em suas tarifas. Inicialmente, meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, houve um posicionamento formal através de uma nota divulgada pela Presidência da República. Vou até ler a nota aqui para depois entrar mais a fundo nesse tema. Nessa nota, sem citar Trump ou o governo norte-americano, o governo brasileiro diz que a defesa da democracia do Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Diz ainda a nota: somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. E esse comunicado complementa dizendo que possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado democrático de direito. Aí veio o encerramento da cúpula do BRICS, em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu a chance para conversar com a imprensa nacional e internacional. Aí foram feitas críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta não só desse posicionamento nas redes sociais, mas também por ter saído em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmou mais uma vez que o Brasil não aceitará qualquer tipo de interferência externa e pediu para que Trump, quando der palpite, dê palpite na vida dele e não no país alheio, no caso Brasil. Vamos ouvir mais um pouco o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns
para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Esse é o clima, pelo menos na retórica, na narrativa, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos e Brasil. Se antes era tudo meio velado nas entrelinhas ou nas sublinhas, agora está muito claro, muito nítido, transparente, translúcido e com nome e endereço. Governo norte-americano, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele não estava presente, mas pautou praticamente toda a cúpula do BRICS, que está terminando. O presidente Lula, logo mais à noite, voltando para Brasília, capital federal, para, como se diz popularmente, tomar conta da casinha, meu caro Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Viga. Antes de encerrar, Viga, só uma observação. O Fábio Piperno falou que, em relação a ele e você, existe um bilateralismo na frustração, na tristeza, na angústia, vindas aí do mundo futebolístico, viu? É isso aí. Não é guerra não, mas eu tenho o domo de ferro com relação ao time dele. Perfeito, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos discutir o que interessa, meus amigos. Vamos lá. Vou com você. Quer complementar algo, senhor Fábio Piperno? Eu queria só uma coisa, rapidamente. Do fim do começo aqui, Donald Trump já ameaçando taxar em 10% esses países todos aliados aos BRICS. Claro, ele ameaça toda hora, porque afinal de contas ele age como xerife do mundo. Então, veja, descontando, né, uma parte que o presidente claramente jogou para a torcida, né? O fato é que ele tem razão quando ele critica o que ele chama de unilateralismo, né? O mundo não tem xerife, o mundo não tem dono. Então, os blocos, os países precisam conversar, eles precisam negociar. Eu continuo muito defensor das saídas e das negociações multilaterais. Vamos estrear, Bruno Musa. Quero a sua opinião sobre o anúncio feito por Donald Trump e a reação brasileira do presidente Lula. Bom, vamos lá. Primeiro, falando filosoficamente aqui das ideias, das tarifas em si, eu entendo o motivo pelo qual o Trump tem anunciado isso. Correção dos déficits comerciais e do déficit em conta corrente de forma estrutural nos Estados Unidos. O diagnóstico, eu concordo. Não necessariamente com o remédio que são as tarifas. Eu acredito que essas tarifas, elas geram distorções no comércio que acabam trazendo consequências. Mas, de novo, compreendo os motivos pelos quais ele tem feito isso. Agora, voltando um pouco aqui no discurso que nós vimos do Lula, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a grande parte da narrativa, como o próprio Piperno falou, de jogar para a torcida. Eu anotei aqui alguns pontos em que ele fala, o Trump não pode sair ameaçando por aí e colocando taxas. Se ele defende a soberania de cada país, ele está defendendo que o próprio Trump deve ser soberano no país dele e fazer o que ele quiser, concordando ou não, fazer o que ele quiser dentro das regras constitucionais americanas, obviamente. Dito isso, o Lula vem a público e fala assim, se ele taxa, vamos taxar também. Vamos ver quem tem coragem. Porque taxar os Estados Unidos na reciprocidade como eles fazem, as consequências também são mais severas. E a gente vê que o Trump pressionando o BRICS tem até um sentido pela fraqueza que está sendo essa cúpula. O Xi Jinping não veio, o Putin não veio, o que acaba por enfraquecer a própria cúpula em si, né? E aí ele fala, no primeiro trecho que nós colocamos aqui, sobre fortalecer a democracia dentro dos BRICS. Analisemos quais são os países do BRICS. Inicialmente era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois entra Etiópia, Irã, que estava sentado à mesa, quem mais? Arábia Saudita, enfim, países que não são democráticos. Que tipo de democracia você quer fazer com países que são autoritários por natureza? Então tudo isso me gera total sensação que, mais uma vez, ele joga para a plateia e os dados, as falas dele, não se concretizam com o que a vida real está empregando. Então eu acho que, de novo, tudo isso traz consequências e reitero o que o Piperno falou aqui no final, sobre as negociações e o multilateralismo. Concordo amplamente com isso. Eu venho da mesma escola que o Milei. Vamos negociar mercados abertos, mercados livres, e isso surte efeito para todo mundo.
Isso está muito claro. Agora, a questão é com quem nós vamos nos alinharmos e com quem nós vamos negociar, né? E você, hein, senhor Alan Gani, como viu essas manifestações do presidente, essas críticas todas aí que ele faz a uma certa independência, né? Ele quer mesmo valorizar os blocos todos. Faz sentido? Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Tem vários aspectos na fala dele, né? Um dos aspectos é que ele diz ali que são democracias que fazem parte dos BRICS, então os regimes autoritários ficaram lá no passado. Não é verdade, né? Se a gente pegar, por exemplo, China, é um país, é uma ditadura. Rússia é um regime autocrático. Se a gente pegar a Índia, está longe de ser uma democracia. A África do Sul, idem, né? Então, veja, né, não são países democráticos. Essa fala é descolada da realidade. Quando ele fala do multilateralismo, e aí eu concordo, ele faz uma crítica muito sutil aos Estados Unidos, né? Não cita nominalmente os Estados Unidos, ainda bem que ele não fez isso, justamente para não escalar essa retórica e essa briga comercial, mas ele está dando um recado ali de que deve-se buscar mais globalização. Concordo absolutamente aqui com o Musa e com o Piperno. Eu acho que o mundo de hoje vai nessa direção e não dá... A globalização, ela tomou um corpo, Koba, que não dá mais para você voltar atrás. Por mais que haja uma guerra tarifária, por mais que o Trump coloque barreiras protecionistas, ninguém mais leva muito isso a sério. A China retaliou, o Trump voltou atrás, chegou ali num meio termo. Hoje mesmo ele tuitou o acordo com o Japão, falando, olha, a gente tem um comércio com vocês muito injusto, mas vamos seguir em frente. Então, quer dizer, o mundo real se impõe que não dá mais para você voltar atrás com o processo de globalização. Queira ou não, é multilateral.